Controle São Paulo, Transbrasil 801. Aqui, Torre Guarulhos, prossiga Transbrasil 801. 801, iniciando a aproximação. Mais 10 minutos para o início do procedimento. Terça-feira, 21 de março de 1989, 11h50 da manhã. Em menos de 5 minutos, um voo cargueiro da Transbrasil vai pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A queda do avião foi a pouco mais de 1 quilômetro da pista, sobre uma favela. A torre de controle de Guarulhos passou para nós via rádio todas as características da aeronave que havia caído lá. Era um 07 cargueiro, a princípio com 3 pessoas a bordo, e de pronto nós fomos para o local. O Sargento Jorge, do Corpo de Bombeiros de Guarulhos, é um dos primeiros da equipe de socorro a chegar ao local da tragédia. Bom, a cena do acidente é aquela cena catastrófica, né? Várias casas destruídas, a aeronave em chamas, muita gente gritando, pedindo para ajudar os próximos, os vizinhos. Pensei eu que era um caminhão, alguma coisa assim, tivesse entrado dentro da minha loja. Saí correndo do escritório, no meio da loja tive que voltar para trás. Um calor muito forte. Depois uns 5 minutinhos que eu consegui ir para fora, porque estava caindo tudo lá. Eu estava em casa com minha mãe e minha irmã, né? Aí quando eu vi o barulho, eu saí correndo até o portão. A turbina estava no portão e já estava saindo fumaça ainda. Eu lembro de ter pedido para minha mãe andar de bicicleta e justamente aquele dia ela não deixou. E eu lembro de ter terminado de limpar o quintal e eu ouvi um estrondo e quando eu olhei para cima era uma chuva de tijolos, de pedra. Uma coisa muito barulhenta, o chão tremia muito. E quando a gente saiu correndo, eu lembro do rastro de fogo que tinha no terreno da frente da minha casa. Morreram várias crianças que vinham da escola, morreram pessoas que estavam trabalhando. A minha filha que vinha vindo do Orelhão junto com a minha sobrinha. E a minha sobrinha estava grávida. Eu vi uma explosão, aí percebi que era um avião que tinha descido no meio da favela. Naquela manhã, o fotógrafo Klaus Werner estava em um helicóptero tirando fotos aéreas de uma fábrica. Acabou registrando a tragédia. Um acidente bastante complicado. A aeronave tinha pousado em cima de uns 2 quarteirões e literalmente destruiu todas as casas. Designado para a equipe de investigação, o coronel Douglas Machado estava no Rio de Janeiro e chegou ao local 2 horas após o acidente. A asa causou um dano menor, mas a fuselagem do avião amassou literalmente as casas. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi muito importante no sentido de que eles tinham dificuldades inerentes a um avião acidentado, não tinham essa intimidade com o avião, mas de certa forma eles contribuíram para nos ajudar a preservar dados importantes. Eram destroços, tudo queimado, mas ainda fumegante, e um cheiro que eu não esqueci mais, de metal queimado. Fábio Goldenstein era um jovem piloto quando foi convocado para fazer parte da equipe de investigação. Foi o primeiro acidente em que eu me envolvi, digamos assim, como perito. É chocante. Você vê um monte de destroços de avião, uma favela, casas destruídas.
O local do acidente é minuciosamente vasculhado pelos investigadores. O avião estava com um trem de pouso, os motores estavam normais, mas muito difícil de chegar, porque estavam envolvidos com muitos escombros. Muita dificuldade de chegar no avião. A gente subia no avião, como ele estava muito sujo de querosene, a gente caía, levantava. Então, a impressão era um acidente de difícil elucidação, mas com a vantagem de estar um avião bastante inteiro. Uma das coisas que eu observei foi que os motores estavam, 3 deles estavam nos seus locais instalados, como sempre estiveram, e um motor da extrema esquerda, o motor número 1 da aeronave, não estava no berço, não estava no seu local de instalação. Para mim, indicava naquele momento que a posição da ponta da asa esquerda, que estava bem atrás, que aquele tinha sido o ponto do primeiro impacto. Era ali que o avião tinha realmente iniciado todo o movimento de destroçamento. Presidente da Associação de Tripulantes da Transbrasil na época do acidente, o comandante Carlos Camacho também acompanhou a investigação desde os primeiros momentos. O charuto do avião estava em parte destruído, exatamente por conta das chamas, do fogo. Tá? A cabine estava praticamente intacta, tá? Exceto pelo fogo, a exceção do fogo. Me foi possível visualizar os 3 profissionais, os 3 tripulantes dentro da cabine, numa posição que é inesquecível, jamais esquecerei. Além dos 3 tripulantes a bordo do avião, ainda não se sabia quantas pessoas haviam morrido em solo. Era impossível de se medir naquele momento qual era a velocidade que o avião vinha. Mas uma coisa eu tive certeza, logo que eu observei os destroços, a posição dos destroços, é que a razão de afundamento da aeronave tinha sido tão grande, tão intensa, que do momento da primeira colisão até a parada final da aeronave, tá, o que havia acontecido ali, que o avião devia com certeza ter perdido toda a sustentação e vindo para o chão e vindo para o impacto. Se procurou muitos atuadores dos controles de voo para ver a posição em que estavam e parte dos instrumentos, aquilo que se conseguiu tirar inteiro para se ver, para se analisar os instrumentos, os aceleradores, as manetes de aceleração dos motores e principalmente os atuadores dos controles de voo, os controles de flap, os controles de spoilers, que na hora do impacto ele fica na posição em que ele estaria sendo comandado. Em meio às buscas iniciais, uma notícia anima os investigadores. As caixas pretas são encontradas intactas. A caixa preta foi de imediato recolhida. Ela não tinha dano nenhum. Foi só colocar na bancada e se ouviu a parte de voz. O Boeing 707-300 possui 2 caixas pretas localizadas na cauda da aeronave. O CVR, Cockpit Voice Recorder, grava 30 minutos de todos os sons ouvidos na cabine dos pilotos. Já o FDR, Flight Data Recorder, grava os dados com parâmetros do voo. Ainda era um Flight Data Recorder analógico, era necessário fazer uma leitura dentro de um laboratório para que você não tivesse distorção na leitura dos parâmetros. É uma fita metálica que registrava 5 parâmetros, então aquilo tinha que ser feito toda uma calibragem. E isso tinha que ser feito num laboratório específico e pelo acordo do governo brasileiro com o governo americano, nós fomos para o NTSB em Washington fazer esse trabalho. O NTSB, ou National Transportation Safety Board, é uma agência do governo americano que regula a segurança nos transportes. Quando eu cheguei, muita coisa já tinha sido movimentada. Logicamente pelos bombeiros, pelas equipes de resgate, que é natural, mas também por pessoas do local que iam à casa buscar alguma coisa. Embora tivesse o bloqueio da polícia, sempre existe essa interferência. O coronel Ronaldo Jenkins chegou em Guarulhos no dia seguinte ao acidente. Ele foi designado para chefiar as investigações. Tudo que você vai recolher ali, você depois vai ter que reanalisar perante os dados que você tirar do gravador de voo, para verificar de dados de voo, para verificar se existe uma coerência entre o que você está vendo de dado e a situação que você observou na cabine de comando. Controle São Paulo, Transbrasil 801. Aqui Torre Guarulhos, prossiga Transbrasil 801.
801 iniciando a aproximação. Mais 10 minutos para o início do procedimento. Então o que a gente percebeu é que o avião pousou muito antes da pista. E numa área urbana, num dia de céu azul que não tinha nenhuma nuvem. Algo tinha que ser muito grave para ter ocorrido. Um avião cargueiro da Transbrasil cai sobre uma favela, minutos antes de aterrissar no Aeroporto Internacional de São Paulo. No dia seguinte ao acidente, o número de mortos é confirmado. Além dos 3 tripulantes a bordo, outras 22 pessoas morreram em solo. No mesmo momento em que você inicia a investigação de campo aqui, você já tem uma outra equipe que vai à empresa aérea levantar a parte documental. Uma parte importante da investigação ela é concentrada em quem estava conduzindo a aeronave. E essa investigação nos leva à conclusão de que os pilotos tinham as carteiras adequadas, estavam treinados no sentido de não havia dificuldade legal nem administrativa. A tripulação do cargueiro da Transbrasil era composta por 3 pessoas: Giseldo Constantino, engenheiro de voo; Dorival Scanavac, piloto instrutor com mais de 16 anos de experiência; e Ronaldo Oliveira, piloto em voo de instrução no Boeing 707. Voo de instrução é uma coisa normal. Não existe risco envolvido nisso aí. É normal, dentro da nossa situação, você desenvolver treinamento, né, nessas circunstâncias. O comandante aluno, eu lembro do nome dele, Ronaldo. Ele era um profissional que veio de outras áreas de aviação. Ele tinha sido um despachante de operações de voo, da área operacional em terra ainda. Depois voou alguns anos como engenheiro de voo, passou a copiloto e em seguida foi a comandante. Oliveira era um piloto tranquilo, calmo, bastante elegante na sua pilotagem, um profissional de primeira linha, tinha sido um excelente comandante de 727, estava em adaptação no Boeing 707, teria uma adaptação muito curta, até mesmo porque o instrutor lhe facilitaria isso por conta do seu conhecimento de instrução. Quando ele passou para o 07 com muito pouca hora de voo, ele encontrou um avião que os motores são na asa, um modelo que é muito difícil, foi um dos aviões comerciais que mais se acidentaram no mundo em proporção número de aeronaves, número de acidentes, demonstrando que era um avião que precisava de uma habilidade maior. O 707 é um avião maior, mais pesado. Ele é bastante diferente do 727, que é um avião mais recente, em que os comandos são todos assistidos hidraulicamente. O 707 é um avião mais antigo e, em caso de perda de motor, ele tem um torque, tem um adicional de dificuldade muito grande, exigindo muito do piloto. A inexperiência do piloto em instrução, num avião bem diferente do que ele estava acostumado, se torna um elemento importante na investigação. Mas também é fundamental avaliar os registros do avião. A parte documental da aeronave, os registros de manutenção, aquilo que você tem de registro lá que vai bater com o que está aqui no livro de bordo que você conseguiu resgatar. Eventualmente o livro de bordo está deteriorado, está queimado, difícil de ler, você tem que ter uma cópia disso na empresa. Quer dizer, todas as manutenções feitas na aeronave, os registros, os componentes que foram trocados, qualquer tipo de problema que você tenha, verificar prazo entre as substituições de equipamentos e tudo o que aconteceu. O Boeing 707 foi comprado pela Transbrasil em 1987 para transporte de carga. Seus últimos registros de manutenção não indicavam nenhuma anormalidade. A investigação agora analisa os fatores operacionais. Então todos esses dados vão compondo o mosaico, né? Para que você então tenha uma ideia do quadro como um todo.
O voo 801 da Transbrasil havia feito uma longa jornada no dia 21 de março. O Boeing 707 saiu às 3 horas da madrugada de São Paulo com destino a Manaus, capital do Amazonas. Chegou à cidade às 6h14. Foi carregado com 26 toneladas de equipamentos eletrônicos e às 8h30 da manhã decolou novamente com destino a Cumbica, em Guarulhos. As investigações do fator operacional identificaram a carga de trabalho. Qualquer coisa em torno de 8 horas, que é bem abaixo do que a legislação determina. O representante dos pilotos da Transbrasil tem opinião diferente sobre a jornada de trabalho da tripulação a bordo do avião cargueiro. Na verdade, o voo cargueiro, o voo que se dedica à carga, ele normalmente atua durante a noite. É um momento que exige muito mais das tripulações, porque você tem que ter tido um dia confortável, descansado, deve ter dormido, deve ter descansado suficientemente para poder fazer o seu voo. Uma distância longa, como São Paulo-Manaus e a volta Manaus-São Paulo, evidentemente, chega muito perto da fadiga no momento que você está voltando para São Paulo, e eles estavam nessa condição. Eles estavam muito próximos da fadiga. Então esse cansaço, eu tenho absoluta convicção que teve algum peso no acidente. Perfeito, Oliveira. Ela era uma jornada normal, eles faziam regularmente, se fazia regularmente, mas como muitas jornadas que se faziam, eram jornadas que você ficava muito próximo aos limites legais de horas de trabalho. Os investigadores têm 2 peças-chave na mesa. Um piloto, ainda em treinamento no Boeing 707, e uma tripulação que vinha de uma longa jornada de trabalho. Controle São Paulo, Transbrasil 801. Aqui, Torre Guarulhos, prossiga Transbrasil 801. 801, iniciando a aproximação. Mais 10 minutos para o início do procedimento. A gente já tinha uma ideia do que havia acontecido, mas era necessário, de qualquer maneira, você confrontar aquilo com as evidências técnicas. Com a chegada dos dados das caixas pretas, as evidências técnicas começam a contar a história da tragédia com o Transbrasil 801. Afirmativo, controle. 801 no high speed. A investigação do acidente com o cargueiro da Transbrasil avança e o piloto Fábio Goldenstein viaja para os Estados Unidos para acompanhar os trabalhos da NTSB, a agência norte-americana que investiga acidentes aéreos. As conversas entre os pilotos entre a tripulação, os pilotos e o engenheiro de voo, as conversas eram todas em português, então havia necessidade de nós estarmos presentes. E os técnicos do NTSB fizeram a calibragem do Fly Data Recorder, e aí nós fizemos lá o casamento, colocamos as vozes junto com a leitura dos dados. Quando nós conseguimos juntar os dados com a transcrição das vozes, as conversações, nós conseguimos criar uma imagem mais próxima daquilo que foi o acidente. Os investigadores descobrem que o controle de Guarulhos pediu uma aproximação em alta velocidade. Controle São Paulo, responda Transbrasil 801. 801 na escuta, prossiga. Eu posso ter high speed em virtude de fechamento ao meio-dia da pista 09, Romeu? Afirmativo, controle. 801 no high speed. Não é difícil, não é impossível que um controlador peça para que o piloto mantenha high speed, uma velocidade alta, dentro das limitações legais. O high speed é um recurso utilizado tanto pelos pilotos como pelos controladores para agilizar a operação. Naquele momento, a torre estabeleceu ao meio-dia vai fechar o aeroporto. Se o piloto pousasse às 11 horas e 59 minutos, ele pousaria, e às 12 horas e 1 minuto já não pousaria mais. Isso é uma coisa que é importante ficar registrado. Os pilotos estavam com pressa de chegar. Eles já estavam trabalhando desde as 3 horas da manhã.
E um fechamento de aeroporto implicaria que eles provavelmente teriam que ter ido para um outro aeroporto, no caso Campinas, ou possivelmente o Rio de Janeiro, e aí já não voltariam para casa naquele dia. Esse procedimento de high speed é um procedimento igual a qualquer outro. Apenas o piloto deve saber que em alta velocidade a razão de descida é maior, ele tem que se antecipar em vários procedimentos e não deve ser feito por piloto pouco experiente. A velocidade de aproximação para o pouso foi extremamente alta. Ele estava com quase 200 km a mais do que ele devia estar. Controle São Paulo, Transbrasil 801. Aqui, Torre Guarulhos, prossiga Transbrasil 801. 801, iniciando a aproximação, mais 10 minutos para início de procedimento. Afirmativo, 801. Torre 801, passando o marcador externo. Os investigadores do caso Transbrasil 801 já sabem que houve uma aproximação para pouso em alta velocidade, feita por uma tripulação cansada, com um piloto inexperiente naquele modelo de avião e em treinamento. E mais, o registro das caixas pretas revela outra falha grave da tripulação. O checklist não foi realizado de acordo com as normas. O checklist nada mais é do que uma orientação para você fazer o sequenciamento de verificações do que você tem que fazer num determinado segmento do voo. Por exemplo, nós estamos falando de aproximação e pouso. São dois checklists diferentes, né? Então, nesse momento, por causa da pressa, eles fusionaram os dois checklists, né? E, ao mesmo tempo, não os fizeram completos. No 707 e em toda aeronave que tem um flight engineer, o checklist é falado, cantado, como se diz no jargão aeronáutico, pelo flight engineer. A pessoa que está lendo o checklist vai dar um item e o outro vai ter que dizer em que posição está aquela situação. Por exemplo, flap, aí o cara vai dizer 40. Neste caso, o flight engineer fez as conferências ele mesmo e não se preocupou que os outros não respondessem. Quando alguém fica fazendo todo o checklist sozinho, a pergunta e a resposta, alguma coisa pode dar errado, e se tiver que dar errado, vai dar, que essa é a lei de Murphy. Por isso é que se fala que houve uma descoordenação nos procedimentos de cabine, ok? Que eles não foram os ideais e, logicamente, a sequência de checklist ficou prejudicada. Torre 801, passando o marcador externo. E o controle, São Paulo na época, perguntou: você está estabilizado? A única coisa que ele tinha como estabilidade era estar alinhado com a pista. Estava fora da velocidade, fora da configuração. Então ele estava com 5 ou 6 itens errados que levavam uma condição de insegurança. E durante a análise dos momentos finais do voo, registrados nas caixas pretas, os investigadores chegam mais perto de entender as causas do acidente. Mergulhe agora e puxe o speed brake, senão não vai pousar. Iniciando a aproximação, mais 10 minutos para início de procedimento. A análise das caixas pretas do Transbrasil 801 revelou que a tripulação fez uma aproximação para pouso arriscada, em alta velocidade e desrespeitando as etapas dos procedimentos padrões. E uma nova descoberta chama a atenção dos investigadores. Nos instantes finais do voo,
o avião teve uma atitude muito agressiva, né? Uma descida muito rápida. O avião entrou numa atitude de mergulho. E como é um avião que não tem o comando de subida e descida, é um comando manual, ele não é assistido hidraulicamente, o avião pesou muito rapidamente o nariz e eles não conseguiram controlar a atitude do avião. O avião colidiu, ele aumentou ainda mais a razão de descida nesse momento e bateu, colidiu com o solo. Essa brusca variação fez o avião descer com uma razão de 1.200 metros por minuto. Na desaceleração, ele usou todos os recursos da aeronave e acabou incidindo no erro, que é usar o speed brake ou spoiler, que degradam a sustentação da asa junto com os flaps. Flaps e speed brakes são dispositivos aerodinâmicos localizados nas asas. Os flaps são responsáveis pela sustentação do avião. Já os speed brakes permitem que ele perca altitude sem ganhar velocidade. Se usados ao mesmo tempo, fazem com que o fluxo de ar se descore das asas, provocando perda de sustentação e de controle da aeronave. Você passa a se deslocar para frente, caindo. Então você não está mais voando, você está caindo. É uma perda de controle real. Cruzando os dados dos gravadores de voo e de voz, os investigadores descobrem que a tripulação havia acionado o speed brake na tentativa de baixar rapidamente a altitude do avião para o pouso. Mergulhe agora, puxa o speed brake, senão não vai pousar. Na sequência, o instrutor, Dorival Scanavac, acionou os flaps, sem antes avisar o aluno que deveria ter retirado o speed brake. Me dá o flap todo! Já tá todo flap! Naquele momento do voo, só os flaps deveriam estar sendo utilizados. À medida que a aeronave desacelerava, com o speed brake aplicado, a tripulação, sem perceber, perdia a sustentação e o controle da aeronave durante a aproximação final. O próximo passo da investigação é reproduzir as condições aerodinâmicas que derrubaram o avião. Com os dados do acidente, da ocorrência, nós colocamos esses dados num simulador de voo de 707 da Transbrasil em Congonhas. Ok, speed brake. Aquela máquina não respondia adequadamente às reações do avião. Se dando speed brake, ele não desacelerava com a mesma velocidade e várias reações aerodinâmicas esperadas não ocorriam. Eu acho que a gente vai ter que voar de verdade. Sem poder contar com os resultados dos simuladores, os investigadores resolvem realizar testes reais. Foram feitos vários voos de ensaio nos aviões da Força Aérea, que também tinham o mesmo tipo de equipamento, para tentar chegar a uma situação próxima em voo para ver o que poderia ter acontecido. Nós pegamos esse 707, foi um engenheiro de ensaio, piloto de prova, um outro piloto que tinha sido da esquadrilha de demonstração aérea e que era comandante daquele esquadrão, eu. Então nós subimos, fizemos os treinamentos a 37 mil pés, depois descemos para 30, repetimos as manobras como elas ocorreram e descemos para 20 e fizemos uma última 15 mil pés em cima do mar. Ok, mais velocidade. Eles tentaram fazer em voo naquela mesma velocidade, naquelas mesmas configurações. Trabalharam um pouco nisso, né? A conclusão era, colocado o avião naquela situação, você tinha que dar motor a pleno, não mexer em nada e esperar em torno de 250 pés de descida, alguns segundos que o avião parava de descer e saía da condição não normal. Ligando o flap na velocidade, tá? Mergulhe agora, puxa o speed brake, senão não vai pousar. Mantenha o nariz. Se a gente arremeter, vai ser fogo. Me dá o flap todo. Já tá todo flap. É pra usar o speed brake? Caramba! No
No gravador de voz da caixa preta, os investigadores descobrem um dado surpreendente. O comandante instrutor Dorival Scanavac assume o comando da aeronave momentos antes do pouso, descumprindo os protocolos operacionais de segurança. Mergulhe agora e puxa o speed brake, senão não vai pousar. Quem estava pilotando era o aluno na esquerda, mas o instrutor passou a dizer, faz assim, vai fazendo desse jeito, agora faz isso, agora faz aquilo. E isso é uma condição bastante negativa, um piloto experiente falar para o outro piloto não experiente o que tem que fazer. Ele passa a cumprir ordem e não sente mais o avião. O problema todo é que ali eles estavam numa aproximação muito veloz, muito desestabilizada, e o mais certo talvez tivesse sido descontinuar a aproximação e ir para outro lugar. Ele ultrapassou a velocidade de raciocínio e de prática do outro piloto. O piloto foi omisso, no caso não teve assertividade para questionar alguns pontos e nem tinha experiência para fazer isso porque era um avião novo para ele. Acabei de analisar. Os investigadores especulam se a descoordenação na cabine levou a tripulação a não enxergar a luz do speed brake acionado. O 707 só tem uma luzinha pequena indicando que o spoiler está aplicado. As outras informações de posição de flaps, elas são dadas por um instrumento que tem essa finalidade. O piloto tem que raciocinar, isso é uma obrigação dele, com o que está vendo e o que pode acontecer. Nessa velocidade muito grande para pouso, o alerta situacional dos três na cabine foi muito baixo e eles não perceberam a situação até a colisão. Eles bateram sem saber exatamente o que estava acontecendo. A última peça do quebra-cabeças finalmente se encaixa. Os investigadores completam a cadeia de eventos que derrubou o avião. Mantenha o nariz. Se a gente arremeter, vai ser fogo. Me dá o flap todo. Já tá todo flap. É pra usar o speed brake? Caramba! Após 2 anos, os investigadores do caso Transbrasil 801 terminam o trabalho. A conclusão do relatório é um retrato do passo a passo rumo à tragédia. Nunca um fator só derruba um avião. Às vezes nem 2, nem 3. É uma conjugação de eventos, de fatos, e são muito específicos em cada situação. Aquilo que às vezes derruba um avião, provoca um acidente num determinado cenário, não provoca em outro. A pressa. O processo de instrução do copiloto. O uso indevido dos flaps e speed brakes ao mesmo tempo. E a falta de coordenação na cabine foram apontados como fatores contribuintes para que o acidente ocorresse. Após decolar de São Paulo na madrugada, a tripulação do voo 801 da Transbrasil pousa em Manaus e carrega a aeronave com 26 toneladas de equipamentos eletrônicos. Às 8h30 da manhã do mesmo dia, decola para São Paulo e se prepara para o pouso no aeroporto de Guarulhos. Internacional de São Paulo, GRU. Procedimento VOR-D Zulu para a pista 09. Controle São Paulo, Transbrasil 801. Aqui, Torre Guarulhos, prossiga Transbrasil 801. 801 iniciando a aproximação, mais 10 minutos para início de procedimento. Controle São Paulo, responda Transbrasil 801. 801 na escuta, prossiga. Eu posso ter high speed em virtude de fechamento ao meio-dia da pista 09, Romeu? Confirmo. Afirmativo, controle. 801 high speed. A tripulação vem de uma longa jornada de trabalho e perder essa aterrissagem significaria mais tempo de voo até outro aeroporto. Torre 801 passando o marcador externo. Ficando flag na velocidade, tá? Mergulhe agora, puxa o speed brake, senão não vai pousar.
Mantenha o nariz. Se a gente arremeter, vai ser fogo. Me dá o flap todo. Já tá todo flap. É pra usar o speed brake? Caramba! O relatório final do Transbrasil 801 destaca os fatores humano e operacional como causas do acidente. Fator material não contribuiu porque não houve nenhuma pane. O avião estava funcionando normalmente. Quer dizer, o problema não foi material, o problema foi operacional, foi a utilização dos equipamentos indevidamente. Uma perda de coordenação entre eles. Picando o flap na velocidade, tá? Mergulhe agora, puxa o speed brake, senão não vai pousar. Existem 3 palavras fundamentais que levam a entender esse acidente. A primeira delas foi a síndrome da pressa. Correria, vontade de chegar logo. 801 na escuta, prossiga. Eu posso ter high speed em virtude de fechamento ao meio-dia da pista 09, Romeu? Afirmativo, controle. 801 no high speed. A segunda foi a excessiva confiança no avião da parte do comandante Dorival e o conhecimento que ele tinha. Mas que naquele momento, o terceiro movimento, o terceiro fator, que foi a fadiga. Então, o cérebro não estando acompanhando, não acompanhando de forma adequada todos os movimentos necessários para o bom andamento do voo, podem ter produzido um acidente. Um erro operacional composto por várias ações em cadeia nos minutos finais do voo levou à queda do Boeing. O que a aviação aprendeu com a tragédia do voo 801 para que um acidente como esse não volte a acontecer? Duas décadas depois do acidente com o voo 801 da Transbrasil, o que mudou para que tragédias como essa não aconteçam mais? O que a gente aprendeu neste acidente é um reforço do que a gente já sabia, em alguns casos. Quer dizer, não se deve acelerar um procedimento, né? Quer dizer, os nossos procedimentos aeronáuticos, eles necessitam daquele sequenciamento normal. E nesse caso, houve isso. Eles cortaram o procedimento, eles não executaram os cheques na sequência que tinha que ser executado. Um dos principais ensinamentos desse acidente do Transbrasil foi a forma de treinar os tripulantes e as considerações sobre a capacidade de cada um e também o gerenciamento da cabine como um todo, dos recursos existentes. Ali haviam 3 homens e nenhum deles foi capaz de identificar uma situação de risco muito grande que os 3 teriam condições de resolver. O relatório final da investigação recomendou algumas mudanças para aumentar a segurança dos voos, entre elas, evitar o voo de instrução em rota. Na realidade, eles queriam evitar certos tipos de instrução em rota. O voo de instrução em rota existe. Hoje, o que passa é que os simuladores são tão avançados que você pode pegar um tripulante, treinar nesse simulador até ele fazer todas as manobras com a precisão mínima de 70%. Sai desse simulador e pode pegar o avião e decolar e pousar sem ninguém treinando ele. No entanto, você tem sempre uma dupla, um monitora o outro, uma coordenação tão grande que ele praticamente elimina a possibilidade de erro. Esse monitoramento é que é a diferença que tem em relação ao anterior. Mas para os moradores afetados pela tragédia, pouca coisa mudou ao longo dos anos. Eu perdi muitos amigos. 18 que morreram. Todos foram conhecidos. Porque é um suplício para se viver. O teto da minha casa está todo rachado.
por causa dessa trepidação aérea. Você não consegue ter nada leve dentro de casa. Tudo vai ao chão. Hoje, por incrível que pareça, trabalho no aeroporto. É uma paixão, eu gosto muito. Mas não tenho medo. Eu inclusive, já viajei e eu sei que é por incrível que pareça, um dos transportes mais seguros. Anos após o acidente do voo 801 da Transbrasil, a segurança nos aviões aumentou bastante, em parte graças à evolução das tecnologias digitais que aumentaram o nível de informação e precisão. 100, 50, 40, 30, retard. A tecnologia hoje embarcada nas aeronaves, ela é muito avançada e realmente ajuda, contribui muito para a segurança. Mas também os procedimentos foram aperfeiçoados, que faz com que esse tipo de disciplina de cabine não se repita. Hoje tem rotinas operacionais mais rigorosas, uma doutrina de instrução muito mais rígida, e os aviões têm também uma quantidade muito maior de alarmes. De qualquer maneira, hoje, todos os voos, nas grandes empresas, todos os voos são monitorados. Então, os pilotos são mais controlados hoje naquilo que eles fazem. Grosseiramente falando, é como se nós tivéssemos um tacógrafo nos aviões e ultrapassou a velocidade, fica registrado que você ultrapassou. Hoje, o piloto é um gerente de sistema. Então, cada filosofia de operação, no caso da Airbus e da Boeing, aí você tem outras também, tem Embraer, elas são diferentes. E o piloto é treinado naquele tipo de aeronave, naquele tipo de filosofia, de modo que a possibilidade de erro é bem menor. O ser humano, ele não evoluiu no mesmo compasso que a tecnologia que aí se encontra. Se nós não trouxermos os pilotos para os seus devidos momentos, treinamentos adequados, nós continuaremos a ter acidentes pelo mundo e não serão poucos, porque a tecnologia e o ser humano ainda não estão numa fase de entendimento absoluto. Apesar do aparente descompasso, a tecnologia aeronáutica existente hoje é capaz até de substituir pilotos em operações militares. O voo sem piloto é normal. Hoje em dia, você vê os bombardeios de precisão que são feitos pela OTAN e pelos Estados Unidos, a posições no Oriente Médio, é fruto da capacidade de um homem ficar dentro de um container trabalhando. Agora, para o transporte civil, ainda vai demorar tirar um homem da cabine. A gente não pode se esquecer de quem projeta as máquinas também são os homens. Então, para mim, nada substitui um piloto bem treinado e bem disciplinado.